Flamengo precisa muito da contratação de um jogador que saiba fazer gol. Mas muito. Ainda mais com a fase do Pedro e sabendo o quanto ele se lesiona. Porque os outros não sabem fazer gol. Ver a finalização do Carrascal e a do Plata ontem foi de dar pena, gente. Foi de dar pena. É jogador que não sabe jogar futebol. O cara que deu o chute que o Plata deu depois da arrancada é ridículo. Agora, Bruno Prado, sobre goleiro, tá? Eu vou falar o que o Mauro Betting disse, que eu vou passar para você também, e sobre esse atacante. Porque a defesa, eu ainda acho que vai se reequilibrar, a defesa do Flamengo. Agora, atacante, para mim, é urgente. Se tem dinheiro mesmo, o BAP mesmo falou. Eu tenho bilhões para gastar para continuar ganhando a porra toda. Se quis gastar 40 milhões de euros num jogador de meio campo, que não é um jogador de fazer gol, tem que gastar mais um pouco para contratar um jogador. Pô, como é que não quiseram o Marcos Leonardo? Aí teve até depois, né? Corrigiram, falaram que não, é porque ele priorizou o São Paulo e depois o Flamengo não quis. Mas não sei se é hora de ter orgulho. Ele não quis, Thiago. O Marcos Leonardo não quis jogar no Flamengo. Eu sei, mas depois eles pararam de tentar. Será que ficar tentando o Marcos Leonardo, pelo amor de Deus, venha jogar no Flamengo? Também tá isso também não, né? Até parece que o Marcos Leonardo é o Van Basten. Não vai ficar atrás do cara pedindo, pelo amor de Deus, para jogar no Flamengo. Ele não quis, acabou, segue a vida. Existem vários atacantes do mundo. Existem vários atacantes do mundo. Você acha que o Marcos Leonardo ontem sozinho ia resolver alguma coisa se ele for jogador do Flamengo? O Flamengo não é questão de um jogador, de ter um jogador. Eu acho que ele faria o gol que o Carrascal perdeu e que o Pedro perdeu. O Marcos Leonardo não quis jogar no Flamengo. Acho que aí também está cobrando da diretoria que ela vai atrás do jogador que se recusa a jogar no Flamengo. Ele quis jogar no São Paulo. E é um direito dele querer jogar no São Paulo. É um direito dele. Agora, eu acho que a discussão perde totalmente sentido quando a gente fica falando de um jogador que o time tentou, não quis, segue a vida. A gente tem que falar desses que lá estão. Esses jogadores que lá estão não são capazes de ganhar do Lanús. Para ganhar do Lanús, você tem que ter outro centroavante. Esses caras não conseguem ganhar do Lanús. Sabem fazer gol. O Flamengo foi o melhor ataque do Campeonato Brasileiro do ano passado. Foi o melhor ataque do Campeonato Brasileiro do ano passado. O Flamengo foi o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Melhor defesa, melhor ataque, melhor saldo de gols. Antes da lesão. Não, mas o Pedro fez poucos gols. O Pedro tem pouquíssimos gols na temporada. O Arrascaeta fez muitos gols. Então por que para ganhar do Lanús tem que trazer um centroavante de 40 milhões de dólares? Não é para ganhar do Lanús, Mauro, é para ter uma temporada. Não, para ganhar do Lanús. A pauta é o Lanús. O Flamengo perdeu um troféu para o Lanús. Com um elenco muito mais modesto. Para ganhar do Lanús, você precisa de um jogador de 40 milhões? Você concorda? Ora, não, acho que o Flamengo precisa de jogadores, mas não pode ter um cara que vai ser, esse cara vai fazer todos os gols. Não existe. Os jogadores que lá estão têm que fazer gol. O seu Carrascal tem que fazer gol. O seu Plata tem que saber fazer gol. O seu Pedro tem que fazer gol. Esses caras têm que fazer gol também. Você não pode colocar em cima de um jogador que eventualmente seja contratado toda a responsabilidade de fazer todos os gols do time. Isso não existe. Mas se você percebe, o que acontece? Se você percebe que o Plata não sabe fazer gol, que o Carrascal não sabe fazer gol, que o Lino não sabe fazer gol, tem que contratar alguém que saiba, ou não? Não acho que seja essa a discussão. Para ganhar do Lanús, você tem todas as condições de ganhar com esse elenco. Repito, foi o time que mais gols marcou em 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. Esse time não consegue fazer gol no Lanús. Não fez nenhum gol com bola rolando em 210 minutos de futebol. Arrascaeta, que não está bem nesse ano. Quantas situações foram criadas para esse centroavante imaginário que você tem em mente? Quantas situações foram criadas? Pouquíssimas. Vamos lá. No jogo passado, o Pedro teve duas. Nesse jogo, ele teve uma. Situação não teve nenhuma no jogo passado. Não criou nada. Só teve um chute de Cebolinha. Não teve nada no jogo passado. Não. Mauro, no jogo do Campeonato Carioca contra o Madureira, o Pedro teve duas chances claríssimas. Estou falando do Lanús. Mas tá bom. Vamos falar do Lanús. Contra o Madureira. Foi jogo também. Não, Madureira não conta. É café com leite, Madureira. Vamos falar do Lanús. A derrota para o Lanús. Esse é o ponto. 2 jogos, 210 minutos, o Flamengo não fez nenhum gol de bola rolando. Fez um de pênalti e outro de um pênalti mal marcado que não foi nada, cavado pelo senhor de Arrascaeta. O Flamengo não faz um gol. Vamos lá. Se você tem um centroavante imaginário, esse cara vai carregar sozinho nas costas. Ele que vai estar em todas as jogadas. Vamos falar das situações de gol. Ele teria força para fazer a arrancada do Plata? Talvez não tivesse, se fosse jogador de uma outra competição física. Ele finalizaria melhor que o Plata. Mas talvez nem chegasse naquela bola, porque o Plata tem a característica da força na arrancada. Mas não sabe finalizar, chuta um peteleco.
Mas aí teve a do Carrascal e teve a do Pedro. A do Pedro, acho que entra no quesito do preciosismo desse jogador, que tem que ser cobrado. E não precisa ser publicamente, como na coletiva do ano passado. O Pedro fez isso domingo, para citar o Madureira, que você gosta tanto do Madureira, e você fez isso ontem de novo. Ao invés de dar uma pancada no canto, tentar tirar do goleiro e tenta fazer aquela bola colocada no ângulo. Aí chuta para fora. É isso que eu tô falando, ele estava inteiro na bola. Então, vai empurrar pro gol. Porque o Pedro, ele, embora tenha tecnicamente todos os predicados necessários para ser um grande goleador, ele quer fazer gols sofisticados. Isso é uma constatação, a gente vê isso quase todo jogo. A única chance clara que ele teve ontem foi essa. O campo molhado. Bola chegou para ele, inteiro na jogada. Dentro da área, chute forte no canto. É o chute do De La Cruz contra o Madureira. De novo Madureira. Só que foi de mais longe. Uma porrada no canto. Você pode até errar, bater na trave, o goleiro pegar, passar rente à trave, mas a intenção é que me chama a atenção. A intenção não é liquidar, fazer o gol. A intenção é fazer o gol bonito. A bola colocada, chapadinha no ângulo, aquela que vai descaindo. E ontem, com o campo molhado, era mais uma razão para você chutar com força. E o Flamengo nem isso tenta. Eu acho que não é um jogador que vai resolver. É uma questão de comportamento que vem de outros técnicos e o Felipe não corrige isso. O Flamengo ele fica trabalhando para encontrar o momento ideal do arremate. Não tem aquela de abrir o chutou. Abrir o chutou, mesmo nas circunstâncias de ontem. Você acha que o Plata, o Lino e o Carrascal, então, podem finalizar melhor, é isso? Eles têm obrigação de finalizar melhor. Eles são profissionais muito bem pagos. É inadmissível que o Plata chute tão mal para o gol, que o Lino não tenha confiança para chutar no gol e o Carrascal também chute tão mal. O Carrascal deu um peteleco contra o Corinthians, quando estava 0-0, no meio do gol. Depois surgiu a situação lá na área do Flamengo, quem fez o Gabriel Paulista deu uma porrada para dentro do gol. O Corinthians ganhou uma taça. Contra o Madureira, de novo Madureira, Carrascal deu outro peteleco igualzinho do centro do gol. E ontem, quando teve chance, não soube aproveitar. Chutou, a bola pegou no pé do goleiro. Ali ele até faltou um pouco de sorte. Ele tentou tirar, o Lozada foi bem. Foi uma grande defesa que ele fez no jogo. Agora, note que o goleiro não fez nenhuma defesa extraordinária. Sabe, aquela que o goleiro dá um salto, tira, pá. Não teve. Não teve uma defesa assim espetacular do goleiro. Não foi exigido. 210 minutos, gente. Esses caras têm que apresentar mais. Não é só... Tudo bem, trazer um centroavante seria ótimo? Sim, seria ótimo para o Flamengo ter outro jogador que saiba fazer gol. Aí tem uma outra questão. O Felipe Luiz não quer um cara que faça gols apenas. Quer que o cara ataque o espaço, marque a saída de bola. Gente, se você não encontra esse jogador, então você vai trazer um centroavante de um outro estilo e vai adaptar o modelo de jogo para esse cara, porque você precisa de um cara que faça gols. Então entra também um lado meio ortodoxo aí do técnico. Você vê o caso do Juninho. Ele quis o Juninho, pediu o Juninho, não escalava o Juninho. E o Juninho fazia essas coisas todas aí que ele queria. Mas, tecnicamente, era um jogador de um nível um pouco mais baixo. E não servia para o Flamengo. Não era escalado, nem era relacionado para muitos jogos. Até que foi embora para o futebol mexicano. Então, isso também é difícil. Entra também uma questão do técnico. Eu acho que esses caras têm que apresentar mais. Você não pode ter... O Samuel Lino não é um artilheiro. Ele não vai ser artilheiro de campeonato. Mas um jogador que fazia gols no Atlético de Madrid, muitas vezes, que custou 25 milhões de euros, ele tem que ter coragem de arriscar. Ele tem que ir para cima. Ele foi contratado para ser o cara para abrir a defesa com dribles. Ele não arrisca. Então tem muita coisa errada. Cadê o técnico ajustar e cobrar? E acima dele, claro, o diretor de futebol participar de alguma forma disso aí, que é o seu José Boto. Né? Então. Mas é exatamente isso que eu estou falando. O Flamengo precisa de alguém até para incomodar o Pedro, porque eu tô achando o Pedro tipo assim, sou eu o único homem-gol aqui, sou eu o cara. E aí eu até entendo que foi uma negativa do Marcos Leonardo. Só que foi uma negativa no meio do ano, que o São Paulo estava atrás também. Vai que... Porque eu, não sei se você pensa diferente, Mauro, eu vejo às vezes um orgulho no Flamengo. Não, negaram uma vez, não tentarei de novo. Eu tentaria, porque o Luiz Henrique... Para mim, que seria o melhor jogador, o Zenit já falou que vai cobrar 50 milhões de euros para tirar. Provavelmente não vai tirar. Não tem tanto atacante assim para você pegar que saiba fazer gol, a não ser que descubra algum barato, que foi o caso do Juninho, e que não deixaram nem o cara tentar alguma coisa. Porque o que me incomoda é esse joguinho que a gente viu ontem no estádio. É muita bola pro lado, é muito jogador com medo de arriscar uma jogada individual, de dar um chute, de tentar o drible e chutar. Fica aquele toquinho pro lado e, cara, sem o torcedor ter otimismo nenhum de uma vitória. Sim, o Flamengo, ontem ele teve essa questão de não conseguir realmente incomodar o adversário.
É uma coisa que também ano passado acontecia algumas vezes, né? Mas o time estava melhor, o time tinha outras coisas que conseguiam ajudar a furar uma defesa. E até acho que isso entra um pouco nessa questão do atacante. Essa posição ela é muito difícil. Ou seja, um atacante que parta do lado ou um cara que jogue por dentro ali. Essa posição é muito difícil. O cara que decide mesmo, que faz gol. O Flamengo tentou o Caio Jorge. Por muito dinheiro, não conseguiu. O Cruzeiro tem um dono que tem muito dinheiro e o cara não quis vender. O Flamengo chegou a uma oferta bem alta pelo Caio Jorge. Olhando no mercado brasileiro, o Flamengo, apesar de ter muito dinheiro, ele bate numa limitação que é onde ele está, né? Nem todo jogador quer vir para o Brasil. Olhando para o futebol brasileiro, não tem muito esse jogador que decide, assim, que ele acaba... Tem vários bons atacantes, mas aquele cara que decide, que rompe uma defesa adversária, que faz gol com frequência, ele é muito raro, ele é muito difícil. O Pedro teve momentos que ele foi esse jogador, o Gabigol lá atrás foi esse jogador, vamos ver se o Pedro ainda consegue recuperar. Gabigol, cada vez mais difícil. Ontem ficou no banco do Santos de novo por opção do Vojvoda, né? Jogou o Tassiano. Mas eu estava pensando aqui, quem no Brasil tem essa característica assim de, com frequência, ser o cara do gol ou da assistência que decide jogo quase sempre? O Vitor Roque, para mim é um cara, ele é esse cara. Para mim, até mais que o Flaco, eu falo o cara que rompe defesa mesmo. O Vitor Roque tem essa característica muito forte. O Hulk, nos melhores momentos dele no Atlético, ainda de vez em quando ele consegue. O Hulk é esse cara. O ano passado o Caio Jorge foi assim, vamos ver esse ano. O ano passado foi disparado o melhor ano da carreira do Caio Jorge, vamos ver se ele vai repetir. Ele nunca fez uma temporada como ele fez a passada, vamos ver se vai ser só 2025 ou realmente um crescimento na carreira dele. E aí já começa a ficar difícil pensar em outros. O Yuri Alberto tem um pouco disso, ele perde um monte de gol. Também assim, o Yuri Alberto, quando você tem ele no seu time, você tem que saber que ele vai te irritar em vários momentos. Mas ele vai te entregar um monte de gol, mas ele vai perder uns gols assim, absurdos. Mas ele vai incomodar, vai romper defesa, vai fazer gol. Ele vai perder um gol debaixo do gol sem goleiro, mas vai fazer um gol que você fala, nossa senhora, como ele fez isso? Aí já fica mais difícil, esse cara que rompe mesmo. Sim. Bruno, não é o caso de romper defesa, mas o Carlos Vinícius do Grêmio faz gol, né? Faz gol, é artilheiro. Esse cara mete gol. Esse é bem lembrado. É um cara que faz gol toda hora e tá fazendo, né? Pelo menos os primeiros meses de Grêmio fez muito e esse ano continua fazendo. São esses, cara. Acho que aí já é mais difícil mesmo você encontrar. Então, o Bruno Henrique foi assim. Aí outra característica, né? Não o 9 centroavante, mas o cara do lado que abria a defesa. O Bruno Henrique foi assim antes de arrebentar o joelho. Então, é raro. O Flamengo, mesmo tendo grana, ele vai sofrer para achar esse jogador. O Palmeiras achou o Vitor Roque, depois de muito tempo. O Palmeiras, quando foi campeão da Libertadores, e bi-brasileiro e bi da Libertadores, ele não tinha esse jogador. E mesmo assim ganhou, pode ganhar, como o Flamengo ganhou ano passado também. Às vezes você não precisa ter, que você pode ganhar se o time estiver funcionando bem. Esse ano o time não está funcionando bem. Ano passado funcionou e mesmo tendo essa dificuldade, o time andou, como o Palmeiras não tinha. O Rony não era esse jogador. O Rony é um guerreiro, um batalhador, mas não é esse jogador. Agora o Palmeiras tem o Vitor Roque, que é um cara muito raro aqui no futebol brasileiro. Eu acho assim. Aí olha, 2 meses esse time era campeão brasileiro, campeão da América, disputou pau a pau com o Paris Saint-Germain, e agora o time sem vergonha porque está jogando mal contra o Madureira, por exemplo. Bom, antes de mais nada, na minha opinião, o futebol no Brasil ainda não começou, 0. Não começou, vai começar, 3 rodadas, 4 rodadas do Campeonato Brasileiro, eu respeito. O resto não aconteceu nada até agora. Por que isso começou? Porque quiseram antecipar a volta do time que ia ficar treinando. E aí ele volta porque o time da Copa São Paulo não se deu bem no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Carioca, eles se importaram no Campeonato Carioca, quebraram o ritmo de treino. Quebrou o ritmo de treino, o time voltou, um time que 17 de dezembro, 2 meses e pouquinho atrás, estava jogando a final lá na Caixa Prego contra o Paris Saint-Germain e taco a taco, pau a pau. Então foi um time que teve poucas férias, treinou mal, não se preparou, porque acharam que era importante disputar um jogo contra o Vasco pelo Campeonatinho Carioca. Aí voltou. E aí começaram a encher o saco porque o time estava jogando mal. É óbvio que ia jogar mal. O time não se preparou primeiro. Uma coisa é você jogar contra o Paris Saint-Germain. A motivação, a pegada é outra. O Flamengo disputou 2 mundiais no ano passado. 2. E num ele ganhou do Chelsea, que foi o campeão. Ganhou não, deu um baile no Chelsea. 2 mundiais.
Terminou dia 17 de dezembro. E os caras acham... Empatou e perdeu nos pênaltis. Também, exatamente. E os caras acham que é importante pro cara... O cara tem que ter cabeça para jogar com Madureira. E quando não joga, chama de time sem vergonha. O cara deve estar falando assim... Quem é time sem vergonha? De quem será que eles estão falando? Porque é inacreditável. Isso é uma das coisas mais surreais da minha vida. O time que jogou há 2 meses, final do Mundial, encarou de igual para igual Paris Saint-Germain, jogou 2010 ano passado, atual campeão brasileiro, atual campeão da Copa Libertadores, é um time sem vergonha porque estava jogando mal contra o Madureira, pelo insignificante Campeonato Carioca. Aí começa a encher o saco dos caras, os caras começam a se pressionar mais, estão mal preparados fisicamente, vira tudo. Isso só me faz lembrar uma tese antiga que eu tenho. O Santos do Pelé foi o maior time do mundo, sabe por quê? Você olha as rendas daquela época, o público daquela época tinha 1.000 pessoas, 800 pessoas. O time do Santos do Pelé jogava para esse tipo de público, 1.000, 1.500, 2.000. Não tinha TV transmitindo, não tinha rádio transmitindo, ninguém transmitia nada. Os 8 gols do Pelé nos 2-0 com o Botafogo não tem registro porque ninguém se preocupou com aquilo. Aquilo ajudou demais o Santos. Se aquele Santos do Pelé tivesse Maracanã lotado. Quando tinha, eles deitavam e rolavam, mas era diferente, era festa. Mas tivesse um monte de torcedor. A mídia de hoje, o time do Santos, do Pelé, ia ser time sem vergonha. Pode ter certeza disso. Quando ele tomou 5-1 do Guarani, que tomava uma outra porrada de vez em quando, né? Acontecia. Ele ia ser o time sem vergonha. Tá bom. Querido Pilhado, se você quiser trocar o Flamengo, esse time sem vergonha do Flamengo, pelo time campeão brasileiro da 3ª divisão da Ponte Preta, trocamos taco a taco, não precisa devolver nada, tá bom? Vai chorar de barriga cheia no meio do inferno, vai te catar, pô. Vamos lá. Agora, futebol é momento. O senhor é o primeiro a falar, né? Você não pode falar nada, porque você fala assim, o Red Bull é maior que o São Paulo. Aí você esquece o passado. Aí você fala, não interessa que o São Paulo é tricampeão mundial. Eu tô falando de 2 meses. Flávio. Tô falando de 2 meses. 2 meses. Você não pode deixar. O São Paulo não pode deixar um time acomodado. O São Paulo se apequenou desde 2007, desde que o Juvenal Juventus chegou, 2007, 2005, desde que ganhou o tri, acabou, desapareceu e tá fazendo assim, ó, tá descendo ladeira abaixo. Não são 2 meses. E outra coisa, o campeonato não começou ainda. Deixa começar o campeonato que presta. Claro que começou o Campeonato Brasileiro. O brasileiro, sim. Só. O Flamengo já perdeu do São Paulo, sim. O Flamengo já perdeu ponto pro Inter no Maracanã, O Flamengo já foi massacrado pelo Vitória na Bahia. Tô falando campeonato que presta. Começou o Campeonato Brasileiro, a Libertadores não começou. Essa babaiada toda, isso aí não vem ao caso. Tacinha daqui, isso não leva nada. Isso aí é tudo bom. Mas a gente tá falando da temporada, Flávio. O brasileiro já começou. E o Flamengo tá dormindo. Tá bom, você quer, por exemplo, você falou que perdeu do São Paulo, do Corinthians, foi massacrado pelo Vitória. Eu acho que o Flamengo vai chegar bem na frente deles todos no final do campeonato. Eu não sou de apostar, mas se você quiser eu aposto. Tá bom, mas qual é o único time que investe tanto quanto o Flamengo hoje, que é equilibrado como o Flamengo Na verdade, só tem 2 times no Brasil, Palmeiras e Flamengo. Então, o Flamengo vai deixar de distanciar. O Flamengo, não adianta você querer apelar comigo e querer comparar o Flamengo com qualquer outro clube. Não, porque nenhum outro clube compra jogador por 40 milhões de euros, nenhum outro clube compra jogador por 22 milhões de euros, nenhum outro clube tem um elenco com o valor que tem o Flamengo. Isso. Só o Palmeiras. Isso. Então, esse... Flamengo e Palmeiras, eles têm que sofrer a mesma pressão que Barcelona e Real Madrid sofrem. E esse time que investe tudo isso é o atual campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Pronto. E quase foi campeão do mundo. Foi uma questão de sorte nos pênaltis. Mas aí começa uma temporada soberba. Claro! Você acha que eles vão se preocupar com essa porcaria de campeonato carioca? Se for, eles deveriam ser respeitados. Eles não deviam nem estar disputando essa porcaria. É desrespeito com os jogadores a disputar essa porcaria. É a Recopa que não tem que Recopa? Que mané Recopa? Isso aí é bom pro Lanús. A Recopa é pro Lanús, não é pro Flamengo. Ganhou, perdeu, tanto faz. Pro Corinthians ganhar o torneio que ele ganhou é maravilhoso. Pro Flamengo não muda coisa nenhuma. O Flamengo é campeão da Libertadores. O Flamengo é campeão brasileiro. O Flamengo ganhou com o Felipe Luiz da Copa do Brasil. O Flamengo é vice-campeão do mundo. Não dá para o Flamengo ou time nenhum ganhar nada. Ganhar tudo, desculpe, tudo. Não vai ganhar tudo. Então é melhor ele perder essas porcarias e ganhar o que interessa. Agora,
Vocês querem que ele ganhe tudo? Por que ele vai... O que ele faz com o Campeonato Carioca? Pega a porcaria da taça, só for fazer xixi na taça. Não serve pra nada isso aí, pô. Não serve pra nada. O que é essa recopa não sei do que e tal? Eu vi ontem lá o presidente levantando lá, cheio de água, sei lá, será água, aquela porcaria de uma taça que não vale nada aquilo lá. Uma tranqueira, ninguém nem vai lembrar disso aí. Esses campeonatinhos aí, deixa pros outros. Vocês querem tudo, deixa pros outros. Deixa os outros ganharem a babaiada. Não é querer tudo, Flávio. É que se você deixar o Flamengo se acomodar com a soberba que muitas vezes ele tem, ele vai perder o ano inteiro. Isso é pra acordar o time pra temporada. Acordar ou pressionar e aí... Se o Flamengo jogar o que tá jogando a temporada toda... Mas não vai jogar. Não vai ganhar nada. Mas não vai jogar. Quando os campeonatos começarem, você sabe que ele vai jogar porque ele é diferente. Outra coisa, por que o Palmeiras disparou? Porque o Palmeiras tá pressionado. Faz 2 anos que o Palmeiras não ganha nada. E sabe por que o Palmeiras não ganha nada? Porque o Flamengo ganha tudo. O que interessa. O que interessa. Essa babaiada não muda nada. Isso aí não muda nada. E quando fica pressionando, vocês estão ajudando os outros. Essa pressão toda, essa confusão toda, está ajudando os outros. Porque agora o Flamengo está super pressionado para campeonatinho carioca. Como assim? Não muda nada. Não muda nada. Já imaginou se essa pressão toda e sai o Felipe Luiz? Não é que vai acabar o mundo. Se o Felipe Luiz sair, o Flamengo não vai acabar. Não é isso. Mas todo o trabalho que está sendo feito vai ser prejudicado. Quando começa a encher muito o saco dos caras, sei, o Paquetá ele já vem de alguns problemas sérios. Eu não sei se ele vai ter cabeça para ficar aguentando isso. O cara vem pro Brasil e ele acha, pô, vou ter uma tranquilidade e tal. Só tem 2 times disputando o que importa no Brasil, Palmeiras e Flamengo. O resto é resto. Lanús, a final com o Corinthians, a final com... Isso não muda nada. Eles estão disputando outro tipo de competição, é outra coisa, é outro mundo. Tem um mundo do Flamengo e do Palmeiras. Aí quando diz assim, o Palmeiras está lá na frente, é verdade. Palmeiras e o Flamengo tem que olhar. Tem que ficar esperto porque o Palmeiras é tão forte quanto ele. São os 2 grandes do futebol brasileiro de verdade. Os que vão brigar por tudo. Esse o Flamengo tem que olhar. Falou, opa, o Palmeiras está disparando muito. Vamos ficar colados, vamos jogar Campeonato Brasileiro e tal. Aí eu concordo 100%. O Palmeiras, o resto, esse negócio de taça de não sei o quê, Copa Rio... É a menor importância isso aí. Tanto que o Tite fez muito bem, ganhou essa porcaria, deu a medalha pro menino lá, que tá aguardando como uma relíquia. E quando o Flamengo ganhou só essa porcaria, vocês detonaram. Pô, como é que o Flamengo só ganha isso? E com razão. Como o Palmeiras, quando só ganhou o Campeonato Paulista, o Flamengo não ganhou nada. Então, velho, deixa o ano começar, vamos com calma. Essa babaiada toda vai ser esquecida. Agora, deixa os caras trabalharem em paz, né? Se eles ficaram com essa pressão toda, daqui a pouco cai o técnico, o jogador vai render menos do que pode. Lógico que tem que... Então faz o seguinte. Então vai jogar no Madureira, que você tá falando. Por quê? Se você não quer jogar com pressão, vai jogar no Madureira. Não é pressão. Não joga no... Pressão é normal. Agora, Flávio, pressão, você vive babando aí os clubes europeus. O Guardiola sofre pressão lá no Manchester City. Sim, pressão é normal, mas o que tá acontecendo é caça às buchas. O Xabi Alonso saiu do Real Madrid. É pressão em time. O time que investe muito, Flávio, ele tem que ganhar e ele tem que jogar bem. Mas não essa babaiada. Eles encurtaram a pré-temporada para jogar uma baba de um campeonato carioca. Claro que o Flamengo vai jogar mais, tem que jogar mais, mas deixa os caras jogarem, deixa os caras trabalharem. Calma. O carro, para acelerar, ele vai devagar, ele não sai já voando. Vai devagar. Não adianta, começava aí voando, e depois chega no meio do campeonato e perde tudo. Na hora do vamos ver, perde Libertadores, perde Brasileiro, que é o que interessa. Essa babaiada aí, até agora não aconteceu coisa nenhuma. Lá tem que jogar mais? Tem, dá pra jogar mais? Dá pra jogar mais. Mas vai jogar, dentro da normalidade, dentro da naturalidade. Não adianta tentar fazer a fruta amadurecer antes da hora. Ela vai amadurecer quando ela for amadurecer. E ontem, no segundo tempo, na prorrogação, a gente viu o time do Flamengo desgastado, estourado. Por quê? Porque ele não fez pré-temporada. E não fez por quê? Por causa do Campeonato Carioca. Aí é complicado, aí fica difícil. Caiu? Caiu. Então, Mauro Betting, prazer em conhecê-lo, muito boa tarde. Não, se pudesse até mostrar a câmera aberta, porque o momento em que trava a imagem está absolutamente sensacional. Direção, desculpa, eu sou... Olha lá. Juro por Deus. É essa imagem que temos aqui. Mas é o seguinte, só apenas alguns detalhes, só uma coisa, Maracanazo é com Z a menos, sendo mais chato do que eu sou, Maracanazo é com Z a menos, porque aí seria italiano, né? Maracanazo é Maracanazzo.
do Decatsu, né? Maracanazo seria um Z a menos. Eu estou aqui para brigar agora com o GC. Há pouco colocamos, o Flamengo foi vice. Não, gente, não dá. Eu sei que é vice, mas não dá para falar que o time é vice da Recopa, da Supercopa, de torneio de um jogo só. Ele perdeu. Então, méritos para o Lanús, méritos mesmo para o Lanús, né? E outra coisa que eu ia falar também, o nosso GC estava colocando pilhado, como é que é? Pilhado, coringado, ou coringão, coringando, perde a lucidez. Gente, quando que o pilhado foi lúcido? Né? E antes que falar, você está falando de... Ah, não, agora tiraram a imagem dele. O pilhado deve estar ouvindo, se não estiver ouvindo, enfim... Mas todos os problemas do Brasil, do jornalismo, a gente perde a lucidez de uma facilidade extrema, né? E assim, o Flamengo está jogando mal, assim, não é o normal, ainda mais para um time que teve uma qualidade de marcação absurda, de desempenho defensivo fantástico nas conquistas do ano passado, novembro, dezembro, da América, do Brasil, e como bem destacou o Flávio, na Copa do Mundo de Clubes, em junho e julho do ano passado, o Flamengo fez uma das maiores partidas da sua história gloriosa, desde que o futebol existe na Gávea, desde 1912, quando meteu 3-1 no Chelsea. Chelsea que, semanas depois, jogos depois, seria campeão do mundo, enfrentando aquele mega Paris Saint-Germain e acabando com o Chelsea, acabando com o PSG na primeira etapa. O Flamengo foi brilhante, e quando perde para o Bayern de Munique, perdeu daquelas circunstâncias, não jogando mal, mas pegando um colosso como o Bayern de Munique. E depois o Flamengo ganha o Brasileiro, ganha a Libertadores e só perde para este PSG nos pênaltis. Desde 2012, quando o último sul-americano ganhou um título, que foi o Corinthians contra o Chelsea, você não via ninguém chegar aos pênaltis e perdendo pênaltis, pro Safonov e tal, mas levando o jogo até os pênaltis contra o PSG. Então não é um time qualquer, mas ter jogado um futeboleco terrível, né? São 7 derrotas já em 2026 com a cavalaria ou com o time reserva. E o time reserva do Flamengo, no caso, não é nem reserva, era o sub-20 nas primeiras 2 derrotas no Carioca. Ok, o time acabou de jogar dia 17 de dezembro, volta a campo dia 18, quer dizer, volta ao país, sai do Catar dia 18, na mais intensa e insana temporada da história do Flamengo, para não dizer do futebol mundial, por conta da Copa do Mundo de Clubes, tem essa insanidade de uma pré-temporada exígua, tem aí erros de escolhas e de desinteligências entre a comissão técnica, chefiada pelo Felipe Luiz e o BAP, e volta antes para jogar, e aquilo que o Flávio já falou, e a gente sabe, não era o mesmo caso, talvez, de antecipar a volta dos caras para o Campeonato Carioca, que agora pega o Madureira bem encaminhado depois dos 3-0, e se não ganhar o Carioca, faz parte, como faz parte do futebol, perder, embora jogando mal para o Corinthians, que não é um clube qualquer, evidentemente, em Brasília, a Supercopa Rei, perder os 2 jogos, ou pelo menos a prorrogação do segundo jogo, já que ganhou ontem por 2-1, sem ter tido mérito, não é nada legal. Pior ainda a declaração do Felipe Luiz, mais uma declaração infeliz do seu treinador, de bola, de preconceito, de tudo, de análise horrorosa, é extremamente preocupante. Uma coisa você pode defender sua ideia, pode defender seus jogadores, mas não defender algo absolutamente indefensável, que o Flamengo, claro, não jogou bem contra um time bastante limitado como o Lanús, que passou pelo Vasco, passou pelo Fluminense, passou pelo Atlético Mineiro, passa pelo Flamengo, então tenhamos cuidado. Vai que o Lanús resolve jogar o Campeonato Brasileiro, e é um time que eu, sinceramente... Tive, ano passado, não vou dizer que o privilégio mesmo, mas o dever de fazer 5 jogos do Lanús e a final lá em Assunção, na Copa Sul-Americana, e eu acho um dos mais inacreditáveis campeões da história. E lindo o que ele fez ontem no Maracanã, lindo o que fez 1-0 na quinta-feira e merecia melhor resultado, mas o torcedor rubro-negro realmente não merece isso. Mas, de novo, nós todos, inclusive nós da mídia, a gente tem, não vou dizer que parar para pensar, porque dá para você pensar andando. Claro que tem muita gente que tem sinapse de basalto, como eu aprendi outro dia num perfil aí de Instagram, né? As conexões não batem, né? E gente importante, gente de fila importante que realmente tem sinapses de frango assado. Mas a gente minimamente tentar ter um pouco de equilíbrio, por mais que nos irrite, está irritando o Flamengo. Está aqui alguém que não torce pelo rubro-negro, mas respeita a história e glória do Flamengo, senão não teria escrito o livro oficial do Flamengo, do melhor time que eu vi de 81 e agora recentemente a biografia do Zico, para entender que realmente é irritante o que está acontecendo com o Flamengo, é desesperante, é exasperante, é o que foi o pilhado ontem, está sendo hoje e será sempre quando o Flamengo perde, como foi, por exemplo, aquela vez contra o Peñarol. Mas que tem
Tem jeito? Tem. E é de uma hora para outra que o Flamengo vai jogar. Mas essa uma hora para outra eu não sei quando vai ser. O Flamengo ontem fez um investimento indo além do futebol que dá para gente de administração, gente da Faria Lima tentar entender. Porque durante 63 minutos, um investimento de 42 milhões de euros ficou rendendo no banco. Quer dizer, não rendeu e quando voltou não foi bem. Não quero só dizer do Paquetá, não quero só dizer da bola recuada pelo Ayrton Lucas, de mais um tropeço do Rossi, que foi muito bem na Libertadores, mas um goleiro discutível para a meta de um time tão qualificado e tão quantificado como o Flamengo. Não dá para dizer do terceiro gol, que eu sei que já tinha tudo acabado depois do empate, mas assim, a maneira como o Pulgar, que chuta mais as canelas alheias do que a bola, embora não seja mau jogador, quando não tem a má índole, o Pulgar é um chute ridículo no final do jogo, já tudo meio que perdido, e a saída do Rossi foi o pior desarme da história do Maracanã desde... acho que é 16-7, desde o dia 19 de junho de 1950, quando as seleções de novos, de paulistas e cariocas, estrearam o Maracanã uma semana antes da Copa do Mundo. Foi ridículo o que fez o Rossi naquela... Ele só faltou fazer assim, faz o terceiro gol, faz com que o Lanús vire para cima da gente na prorrogação, no final dos 120 minutos. Tem muita coisa errada, mas vai ser pior ainda se continuar criticando o Felipe Luiz além da conta. Gênio tricolor, Nelson Rodrigues já dizia há mais de 60 anos, que a frase é um pouco mais complexa, mas eu vou fazer a versão mais curta, que no Maracanã se vai até minuto de silêncio. Isso não só no Maracanã, no Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu, em qualquer outro lugar, e cada vez mais no mundo sem paciência, sem tolerância, sem empatia, sem educação, sem cultura e sem respeito. Mas tá demais, assim, xingar do jeito que se acha normal. Tá, é pra xingar mesmo? Não pode ser pra xingar mesmo. Porque senão você vai xingar o outro porque é preto, vai xingar a outra porque é mulher, vai xingar o jornalista que também sai xingando todo mundo. Então, assim, tentar a gente ter um pouquinho mais de equilíbrio é legal, porque de uma hora para outra, provavelmente, esse Flamengo vai começar a jogar, mas está jogando muito mal, está sendo lamentável o que está acontecendo, como declarações do Felipe Luiz são muito ruins, as do Boto e do BAP são sempre pavorosas sobre qualquer assunto que eles vierem a falar, mas, de novo, é o Flamengo, com 1 bilhão ou sem 1 bilhão, ainda ele vai se acertar, mas não é para errar tanto com 7 derrotas em 2026, como tem sido agora, uma posição apenas intermediária no Campeonato Brasileiro, perdendo, mas não sendo vice, perdendo tanto a Supercopa Rei como ontem a Recopa Sul-Americana em 210 minutos para o time frágil como o Lanús. Mas vai ser ainda pior se de novo se criar esse clima pavoroso no Flamengo e nós da mídia também, como se fosse o final do mundo, que pode virar já, não vou dizer que no fim de semana contra o Madureira, mas no Campeonato Brasileiro, quando voltar, quando pegar o Cruzeiro do Tite, se ainda for o Tite, porque realmente a gente não sabe mais absolutamente nada do que está acontecendo, do que vai acontecer daqui a um minuto e o que é lamentável. A gente não respeita uma história gloriosa como a do Felipe Luiz, que merece sim a crítica, não pode ser blindado, mas talvez não mereça tanto xingamento como tem levado ele e o time que realmente, convenhamos, não está jogando nada pelo nível de investimento e pela qualidade que tem e que de uma hora para outra vai virar esse jogo. Não está jogando nada e está prepotente também, né? Até a declaração do Cebolinha é o que eu falo, gente. O Cebolinha, ele em momento nenhum ele jogou nada no Flamengo. Só começou a jogar agora. O cara custou 75 milhões de reais. Aí, no único momento que ele tá bem, ele falar que vai embora. Também cadê? Cadê a diretoria de futebol do Flamengo para cobrar isso do cara? Porque essa declaração joga ainda mais na crise. O time todo. A declaração do Felipe Luiz, para mim, ainda foi pior, tá? Falar que foi um grande jogo, com aquele jogo cirandinha, como eu falei aqui, só toquinho pro lado, do treinador, não dá.